tarde para você, bem-vindo ao NE1 desse sábado, 24 de julho de 2021. Veja os destaques de hoje. Ato pede impeachment do presidente Jair Bolsonaro e mais agilidade na vacinação no Recife. Estado confirma 2 primeiros casos da variante Alfa e terceiro caso da variante Delta. Integrantes de torcida do Santa Cruz fazem ato de vandalismo em escritório do vice-presidente do clube. Adolescente é apreendido por suspeita de envolvimento na morte de mulher trans. Recife lança campanha de descontos em bares, restaurantes, hotéis e lojas para quem tomou a vacina contra a Covid. Veja as notícias das Olimpíadas de Tóquio e os principais eventos de hoje, e tem as notícias do futebol. O boletim tá começando. Um protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro reuniu manifestantes nesse sábado no centro do Recife. O ato foi convocado por movimentos sociais e estudantis, partidos políticos e centrais sindicais. Os manifestantes protestaram pela agilidade na vacinação para prevenir a Covid, contra a fome e para pedir o impeachment de Bolsonaro. A concentração começou por volta das 10 da manhã na Praça do Derby. A caminhada teve início às 11 da manhã. Os manifestantes tentaram se organizar em filas indianas para manter o distanciamento social, mas em alguns pontos houve aglomeração. O governo de Pernambuco confirmou ontem os 2 primeiros casos no estado da variante Alfa da Covid. Originária do Reino Unido, o estado também registrou o primeiro caso da variante indiana. Segundo o governo, os casos da variante inglesa foram identificados em pacientes de Caruaru. O terceiro caso da variante Delta é de um tripulante filipino do navio Shoveler, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O terceiro tripulante filipino com confirmação da variante Delta tem 58 anos e já está curado da Covid. Os casos da variante Alfa foram identificados em uma mulher de 45 anos e um homem de 22 anos que adoeceram em abril e maio. Intervalo. A seguir você vai ver que o Recife lançou uma campanha de descontos a quem se vacinou contra a Covid. Integrantes da torcida do Santa quebram o escritório do vice-presidente do clube. E as notícias das Olimpíadas, voltamos já. NE1 de volta e vamos ver os números da Covid aqui em Pernambuco. Foram confirmados mais 700 casos da doença com mais 51 mortes, desde o início da pandemia. Foram 584.669 casos da doença e o total de mortes é de 18.599. Agora vamos aos números da vacinação. Até ontem, Pernambuco aplicou 5.511.935 doses da vacina. 1.513.483 pessoas estão totalmente imunizadas. Os moradores do Recife que se vacinaram contra a Covid-19 contam com descontos e benefícios em bares, restaurantes, hotéis, pousadas e lojas. O passaporte da vacina,
como é chamado o programa contempla quem tomou dose única ou as 2 doses da vacina. Para ter acesso a esses benefícios, a pessoa imunizada deve entrar no Conecta Recife, mesmo site em que é feito o agendamento da campanha. Em seguida, é preciso gerar um QR Code e apresentar nos locais pelo celular. Para os envolvidos no programa, a ideia chegou em uma boa hora. A Abrazel informou que vai estimular os 260 associados a participar. Não é obrigatório, mas a entidade acredita que terá o apoio da maioria dos bares e restaurantes. Intervalo. A seguir você vai ver que integrantes de torcida do Santa faz ato de vandalismo em escritório do vice-presidente do clube. Adolescente é apreendido por suspeita de envolvimento na morte de mulher trans. E ainda as notícias das Olimpíadas. Voltamos já. Estamos de volta. Integrantes de uma torcida organizada do Santa Cruz promoveram um ato de vandalismo no escritório de advocacia do vice-presidente do clube, André Frutoso, nas Graças. O ato de vandalismo foi registrado por vários ângulos. Por volta das 2 da tarde, diante do caso, o vice-presidente do Santa Cruz afirmou ao site GI Globo que foi um ato de terrorista. O advogado confirmou o dano na vidraça e disse que os homens chegaram a invadir o imóvel, por meio de nota. O Santa Cruz lamentou o que chamou de episódio de vandalismo e terrorismo protagonizado no escritório de advocacia do vice-presidente. O clube prestou solidariedade ao vice-presidente, funcionários e clientes que estavam no local. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento no assassinato da mulher trans Crismili Pérola, de 37 anos. O jovem foi levado por policiais civis da 4ª Delegacia de Homicídios do DHPP para uma unidade de internação provisória de adolescentes infratores. A cabeleireira foi assassinada com um tiro no dia 5 de julho na comunidade Beira Rio, na Várzea. Vamos agora às notícias do esporte. Vamos com o resumo das Olimpíadas de Tóquio de hoje. O primeiro dia de disputas de finais acabou com um quadro de medalhas curiosa. Os Estados Unidos não conquistaram nenhuma medalha, algo que não acontecia há 49 anos. O Brasil também ficou zerado e tomou alguns reveses, como as eliminações de Arthur Nori, Felipe W. e Nathalie Moelhausen. Os brasileiros também comemoraram vagas nas finais masculinas da ginástica, recorde de Felipe Lima na natação e vitórias no vôlei. Na quadra e na praia, ainda teve um empate da seleção feminina de futebol com a Holanda, em 3-3. A China conquistou o primeiro ouro dos Jogos e fechou o sábado no topo do quadro de medalhas. Veja agora as principais atrações dos Jogos Olímpicos. Às 7 da noite tem o surf masculino, e às 10h30 da noite o surf feminino. Às 9 da noite tem skate masculino. Às 11 da noite tem a dupla Evandro e Bruno Schmidt no vôlei de praia. 11h15 da noite tem o judô com Daniel Carguinin e 11h50 da noite em Larissa Pimenta no judô feminino. Vamos agora ao futebol daqui de Pernambuco.
Hoje o líder da Série B, Náutico, vai jogar hoje com o Brusque, nos aflitos às 7h30 da noite. O Timbu tenta aumentar a vantagem em relação ao vice-líder Coritiba, que tem 25 pontos. O Brusque encerrou a sequência de derrotas com bons resultados diante do Botafogo e Vila Nova. E chegou aos 19 pontos. O Santa também joga hoje na Série C contra o Botafogo. O time tenta sua primeira vitória na competição e tenta se aproximar do primeiro fora do Z4. O time enfrentará o forte Botafogo da Paraíba, que tá indo bem na Série C. O jogo é às 7 da noite lá em João Pessoa. O Sport joga amanhã contra o Ceará na Ilha do Retiro às 8h30 da noite. O time conta com o retorno de Thiago Neves, após o meia-atacante cogitar deixar o time. Agora, o rubro-negro está em reestruturação e tenta uma nova reação após voltar pro Z4. E assim nós encerramos essa edição do Boletim. Uma boa tarde para você e curta seu domingo.